Olá, pessoal do canal Perspectiva Jurídica. Estamos aqui mais uma vez para a gente tratar sobre um tema importante que foi alterado com a reforma trabalhista. Aguardamos vocês. Todas as quartas-feiras nós estamos postando novas aulas, refletindo um pouquinho sobre essa reforma que vai alterar tanto o nosso cotidiano, tanto o nosso dia a dia. Por isso a gente conta com a participação de vocês, tudo que vocês quiserem deixar de comentário, de dúvida, nos procurem nas redes sociais, eu e a professora Débora Chaves. Guardamos vocês aqui, tá? A sua participação. Se você gostou, dê um like, divulguem para os seus amigos, que é muito importante para nós esse retorno de vocês. Esse canal é feito para vocês e nós queremos a sua participação. Então, hoje nós vamos começar falando sobre um período de descanso que todo mundo adora, né? Que são as férias. E nós vamos ver que as férias foram alteradas também com a reforma trabalhista, alguns dispositivos sobre as férias, e a gente gostaria, né, até mesmo de discutir com você, o que você está achando disso, essas alterações, se foram importantes ou não, se foram válidas ou não. Alguns críticos já disseram que acharam bacana essa alteração, e alguns outros nós bem sabemos que a reforma, que ao analisar a reforma como um todo, viram que também todas essas mudanças não foram tão positivas quanto nós esperávamos, né? E aí, então, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre as férias. Então, as férias, elas são consideradas como um descanso, né? Se a gente for ver o conceito das férias, ela é considerada como uma interrupção do contrato de trabalho. É um período do contrato de trabalho em que o empregado não presta serviços, mas continua oferindo remuneração. Então, ele não trabalha, mas ele tem aquele pagamento daqueles dias, né? Então, é uma interrupção do contrato de trabalho. Então, vamos ver o que foi alterado, né? Nós temos também que as férias, para você adquirir o direito às férias, é o que nós chamamos de período aquisitivo, o empregado, ele trabalha por 12 meses para adquirir o período de 30 dias de férias. Então, o período aquisitivo é aquele em que o empregado ele trabalha por 12 meses. Então, nós temos cada mês que ele trabalha, é o que nós chamamos de férias proporcionais, porque ele tem cada mês em que ele trabalha como se ele adquirisse o direito de 1/12 de férias. Por isso que ele precisa trabalhar 12 meses para adquirir o período de 30 dias de férias. Então, nós vamos ver que esse período é o período aquisitivo. E aí, a extinção do contrato de trabalho do empregado, salvo na hipótese de justa causa, antes de completar o período aquisitivo, gera o direito do empregado às férias proporcionais, porque é como se ele trabalhasse. Cada mês em que ele trabalhou, ele ganhou o direito de 1/12. Então, se ele, desse período aquisitivo, que ele ainda está adquirindo o direito de férias de 30 dias, se ele, porventura, né, se for dispensado sem justa causa, né, o empregador vai ter que lhe pagar as férias proporcionais, porque cada mês que ele trabalhou, ele adquiriu 1/12 de férias. Então, nós temos também um outro período que nós chamamos de período concessivo, e a gente vai ver qual que é o conceito dele. Período concessivo, que é o quê? Cabe ao empregador fixar o período de concessão de férias do empregado, desde que respeitado o período de 12 meses subsequentes à data em que aquele haja adquirido o direito às férias. Então, quer dizer, esse período aquisitivo, né, e ainda prevê a legislação, a penalidade em caso do empregador não conceder férias ao empregado durante o período concessivo, é o pagamento em dobro do direito às férias. Então, só para a gente entender, eu tenho aqui uma linha. Então, vamos supor que o empregado começou a trabalhar aqui em 2016, em janeiro de 2016. E aí, cada mesinho que ele trabalhou aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e aqui o 12. Então, cada mesinho que ele trabalhou, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, cada mesinho ele foi adquirindo 1/12 do direito às férias, foi adquirindo cada pedacinho do direito dele de férias.
E assim, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Chega aqui em janeiro de 2017, ele adquiriu o direito de férias de 30 dias. Então, aqui ele conquistou, então, conquistou o período de 30 dias de férias. E a gente vai ver que se caso ele não tiver faltado mais de 32 dias, né? Nós vamos ver isso. Então, aqui, de janeiro de 2017 até janeiro de 2018, na verdade, a gente vai ter que considerar até dezembro, porque se chegar a janeiro já vai ser o pagamento em dobro. É aqui o empregador, para esse empregado que adquiriu o direito de férias de 30 dias, o empregador, então, tem mais 12 meses, né, para conceder esse direito às férias, a esses 30 dias de férias. Então, aqui é o período que nós chamamos de período aquisitivo do direito às férias. Quando a gente está tendo o período concessivo, também está tendo um novo período aquisitivo para o empregado, porque aqui ele vai continuar, o empregador tem mais 11 meses, né? Porque se a gente chegar aqui em janeiro de 2018, vai chegar aos 12 meses, ele vai ter que pagar essas férias em dobro. Se ele não conceder essas férias que ele adquiriu aqui em janeiro de 2017, em janeiro de 2018, ele vai ter que pagar essas férias em dobro. Só que no mesmo período concessivo que ele tem desses meses para conceder férias para o empregado que adquiriu seu direito de 30 dias aqui, está acontecendo um novo período aquisitivo. Cada mês que ele trabalhar, ele está conquistando 1/12. Quando chegar em janeiro de 2018, ele vai adquirir mais 30 dias de férias. Ele vai gozar suas férias adquiridas em janeiro de 2017, vai adquirir mais 30 dias em 2018. Né? Então, é importante essa diferença entre o período aquisitivo e o período concessivo. Então, o que a gente fala aqui no nosso material é que a legislação trabalhista ela prevê a penalidade em caso do empregador não conceder férias ao empregado durante o período concessivo, que é esse período aqui embaixo, ou seja, o pagamento será em dobro dessas férias. Em relação às faltas injustificadas, o legislador também falou que se o empregado tiver mais de 32 dias, então vamos voltar aqui na nossa tela, se desse período aquisitivo o empregado faltar mais de 32 dias injustificadamente, ou seja, não apresentou nenhum atestado, faltou porque quis, né, faltou ao emprego porque quis durante esse período aquisitivo, ele não mais terá o direito a férias de 30 dias. E se as faltas foram injustificadas, cada falta injustificada vai abatendo os valores, né? Nós temos lá no artigo, vai tendo os valores que vão ser gerados aqui. Em vez de 30 dias, ele vai ter 24, 18, de acordo com o número de faltas injustificadas, porque as faltas justificadas não te retiram o direito do empregado às suas férias. Então, é importante, né? Se nós tivermos aí 5 faltas injustificadas, ele fará ainda jus ao prazo integral de 30 dias. E as faltas justificadas não serão consideradas para efeito de aquisição, é o que a gente acabou de falar. Então, vamos ver agora como que vai ficar a questão das férias, do fracionamento, da possibilidade do gozo de férias, né? A gente vai ver o que foi realmente alterado em relação às férias com a reforma trabalhista. Então, a regra geral das férias sempre foram que elas devem ser concedidas de uma única vez, sem fracionamento, né? 30 dias corridos. Como que era? O fracionamento das férias ele era em 2 períodos. Então, a regra geral é que as férias seriam concedidas em um único período. E a regra anterior, né, que ela poderia ser fracionada entre 2 períodos, desde que nenhum deles fosse inferior a 10 dias. Então, as férias, sempre, em regra, ela concedida de uma única vez, mas poderia ter seu fracionamento, né? Agora, como que ficou com a reforma trabalhista? Como que ficou? As férias elas podem ser fracionadas em até 3 períodos, desde que um deles não seja inferior a 14 dias. Então, agora nós podemos ter o fracionamento das férias em até 3 períodos,
desde que, como um acordo lá entre empregado e empregador, eles vão combinar entre esse período de fracionamento. Então, vamos lá para a tela para a gente ver. Então, como era o fracionamento de dias de férias em 2 períodos, desde que um deles não seja inferior a 10 dias. Como ficou? Fracionamento dos dias de férias em 3 períodos, desde que um deles não seja inferior a 14 dias corridos. Então, além disso, nós tínhamos também uma alteração que foi importante também em relação às férias, porque aos maiores de 50 anos e menores de 18 anos, nós não podíamos ter esse fracionamento das férias. E esse artigo que tratava sobre essa questão do fracionamento para maiores de 50 anos e menores de 18, ele foi revogado pela reforma trabalhista, pela lei da reforma trabalhista. Então, não existe mais essa regra especial para o fracionamento de férias para maiores de 50 anos e menores de 18 anos. Esse artigo foi revogado, como está aqui na nossa tela. E aí, nós temos também que os membros de uma mesma família que laboram no mesmo estabelecimento terão direito de gozar suas férias no mesmo período, né? Desde que não causem prejuízo ao serviço. E aí também a questão do empregado estudante, né, que a gente já falou. E aí, quando que o empregado ele perde o direito de férias? O empregado ele vai perder o direito de férias, primeiro, quando ele deixar o emprego e não for readmitido dentro dos 60 dias subsequentes à sua saída, permanecer em licença por mais de 30 dias, mesmo que o período for descontínuo, deixar de trabalhar com a percepção de salários por mais de 30 dias, é aquilo que a gente falou, em razão em virtude da paralisação parcial ou total do serviço da empresa, que aí a empresa já vai ter concedido isso de forma indireta, né? Esse período que ele faria jus. Se ele tiver percebido da Previdência prestações de acidente de trabalho e auxílio-doença por mais de 6 meses. Então, se ele recebeu um auxílio-doença ou auxílio-doença acidentário por mais de 6 meses, ele também não vai ter o direito às férias naquele ano, tá, gente? Naquele ano. Mas aí, no ano seguinte, ele continua tendo o direito a adquirir as férias. E aí, nós temos que as férias, elas são calculadas sobre todas as parcelas de natureza salarial habitualmente pagas ao trabalhador. E aí, nós temos uma importante observação a fazer nesse sentido. Porque se as férias vão ser calculadas de acordo com as parcelas que são consideradas salariais, nós temos que lembrar agora o que ainda será considerado como salário através da reforma. Salário, então, para a reforma são só as comissões, né? E as gratificações que o empregado fará jus, né? Então, as outras verbas, diárias, prêmios, que antes eram considerados como salários, não vão ser consideradas mais para fins de cálculo de férias. Muito importante a gente também ler essa alteração das férias, né, do que foi alterado em relação ao salário, com o artigo 457 da CLT, que foi alterado com a reforma, para a gente entender o que vai incidir para fins de férias, porque agora não são todas as parcelas que são consideradas mais salário. Algumas parcelas que antes eram consideradas salários, né, a diária que ultrapassava 50% do salário do empregado, e os prêmios e tudo que antes, todas as parcelas que eram pagas habitualmente ao empregado eram consideradas salários, não mais vão incidir, não vão mais aqui incidir no cálculo de férias, como era antigamente. Então, é uma alteração também importante a gente ler. Leiam o artigo 457 com a nova redação dada pela reforma trabalhista, para vocês entenderem. Então, vai ser calculada com todas as parcelas de natureza salarial, e aí, com a correspondente remuneração que seria devida ao trabalhador no mês da concessão, acrescida de 1/3 constitucional. E aí, nós temos aí cada mês trabalhado, que a gente já falou, corresponde a 1/12 de férias. E aí, nós temos também a possibilidade, ainda existe, do empregado converter 1/3 de suas férias no que nós chamamos de abono pecuniário. Ele pode vender, né, 1/3 aí 10 dias das suas férias a título de abono pecuniário. Então, ele não se confunde com o terço constitucional. Ele também tem que ser requerido pelo trabalhador 15 dias antes do seu período aquisitivo e ele não integra remuneração para qualquer fim. Então, ela tem que ser comunicada a questão de procedimento de comunicação das férias. Tem que ser comunicado com antecedência mínima de 30 dias e o pagamento deve ser feito até 2 dias antes do início de gozo. Em relação ao trabalho intermitente, né, nós temos que, em relação ao que foi acrescentado na CLT, ao trabalho intermitente, que é até objeto aí
que vai ser gravado pela professora Débora, é importante a gente relembrar que no trabalho intermitente, aquele em que o empregado vai ligar, vai comunicar ao empregado, o empregador, desculpa, vai comunicar ao empregado que ele tem que trabalhar naqueles dias onde há mais movimento, né? Aquela jornada que não é uma jornada fixa, mas uma jornada intermitente. Então, nesses momentos, assim que o empregado termina de realizar o seu trabalho, ele tem que ser pago, o pagamento dele tem que contemplar também as férias proporcionais daqueles dias que ele trabalhou. E no período de 1 ano, desde a efetiva contratação dele, depois de 1 ano, ele vai adquirir o direito de férias. Então, a cada final de período, ele vai receber as férias proporcionais ao dia trabalhado e a cada 12 meses o empregado adquire o direito de férias, período que ele não vai poder ser convocado para prestar serviços. Só para uma observação importante sobre a questão do trabalho intermitente. Então, acabou o período que ele trabalhou, aqueles dias que ele trabalhou, ele vai ter que receber, como o artigo diz, lá o trabalho intermitente, ele tem que receber as férias proporcionais. E depois de 1 ano que ele já está prestando serviço dessa forma contínua ou descontínua, né? Ele vai ter direito a não ser convocado durante o período de 1 mês para que ele possa descansar. Ele vai ter o direito às férias, né? Na verdade, ele vai ter o direito ao descanso, porque o pagamento ele vai ser sempre feito, essas férias proporcionais aos dias que ele trabalhou. Nesse período, ele vai ter o período de descanso. Ele não vai ser remunerado por esse período de descanso dele. Então, é importante observar isso também em relação ao trabalho intermitente, que é um trabalho que nós consideramos um trabalho um pouco degradante para o empregado, né? Então, essas são as observações que a gente tem a fazer sobre as férias. Quaisquer dúvidas, podem entrar em contato conosco. Muito obrigada mais uma vez e contamos com vocês na próxima quarta-feira. Até mais!